Custo. Muito bem. Olá, boa noite a todos. E é isso mesmo, hoje vamos ter 3 dons espirituais e este é já o nono estudo, então, bem-vindos e vamos lá. Então hoje temos estes 3 dons, eu vou aqui partilhar o meu ecrã. Diz que somente o anfitrião pode partilhar? Ou sou eu? Ok. Talvez já posso. Acho que sou eu o anfitrião. Penso que estão a ver. Sim? Então hoje... Está o teu ecrã, Paulo. Todo. Não há... Assim não? Agora está. Ok. Então hoje temos serviços, socorros e misericórdia. O que eu tenho estado a tentar fazer até aqui é tentar agrupar os dons por áreas, por temas, e talvez é capaz de, num ou outro momento, num ou outro dom espiritual, pensarmos que há ali elementos comuns, sim, é verdade. Aqui estamos em mais áreas de compaixão, de serviço. Tivemos outros na área de falar, de liderança, etc. Então, é possível que haja essa sensação de ter os dons assim bastante semelhantes. Então temos um dos tais textos em Romanos capítulo 12, versículo 7. Então nós temos ali a menção da questão de serviço. Eu vou ler Romanos capítulo 12, versículo 7, e por vezes temos uma ou outra diferença na tradução. A tradução que eu estou aqui a usar, a Almeida atualizada e a corrigida, tem igual, e diz: se ministério, dediquemos-nos ao ministério. E depois vem o outro dom a seguir, que é o dom de ensino, mas aqui interessa-nos ministério, que de facto a palavra que temos lá é serviço. Então esta ideia de serviço é capacidade dada por Deus, portanto isto, em termos de revisão, um dom espiritual sempre é uma capacidade dada pelo Senhor. Portanto, os crentes, voltando àquelas perguntas, somente pessoas com fé em Jesus é que o Espírito Santo habita, é que têm dons espirituais, e é essa capacidade de identificar necessidades não satisfeitas relativas a alguma tarefa ou alguma outra coisa relacionada sempre com o trabalho na igreja, com vida cristã, com o trabalho do Senhor. E também essa capacidade permite fazer uso de recursos que estarão disponíveis para suprir necessidades e ajudar outros a alcançarem resultados desejados. Notem que não é o próprio alcançar os seus próprios resultados, mas ele vai ajudar os outros a alcançar esses resultados. Literalmente, a tradução deste versículo 7, ali onde tem na Almeida atualizada, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, realmente, de uma forma mais literal, se fôssemos quase a pôr palavra por palavra, seria se serviço, então, ou logo serviço. A ideia seria mais essa. A palavra que temos ali, traduzida por ministério ou serviço, eu creio que ela nos é familiar, é diaconia, que de facto significa serviço. Eu creio que estamos familiarizados por causa do termo que temos com diáconos, não é? Um cargo que existe nas igrejas de diaconato, e vem até o uso primeiro vem ali de Atos, quando foi a eleição dos diáconos para poderem servir a igreja, por causa da questão da distribuição. Isto passou-me, peço desculpa, para a distribuição. Ups. Houve aqui algum empanque. Vou passar de novo. Eu tenho a sensação que estou a mostrar a apresentação não da forma que eu queria. Então, literalmente é então a questão de diaconia, ou neste caso, serviço. Portanto, quando temos ali ministério na Almeida, de facto a palavra que temos ali seria serviço. E o texto viria então assim, tendo diferentes, eu não estou aqui, peço perdão, vou ter que interromper a minha partilha de ecrã, porque não era esta partilha que eu queria. Esta não me permite ver os textos.
Peço. Então, temos aqui a ideia desta palavra, ela vem do texto em Atos, capítulo 6. Eu creio que nos é conhecido quando havia uma situação ali na igreja, ainda bastante jovem, e diz o versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E depois vem então a sugestão de escolher pessoas, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, etc., para ocuparem aquele lugar. Isto porquê? Porque, segundo o versículo 1, houve murmuração dos helenistas, portanto, judeus, mas já influenciados pela cultura grega, contra hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Portanto, tínhamos ali estes dois grupos, portanto, pessoas oriundas de culturas mais helénicas, que estavam a juntar-se à igreja, essas viúvas teriam a ser desprezadas. Então, o que é que nós temos ali? O uso desta palavra de diácono. E é interessante o argumento que os discípulos vão dar. Eles dizem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E depois diz no versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, havia várias coisas para fazer. Haveria o tal ministério da palavra que os discípulos tinham, oração, mas também havia a necessidade de algo mais prático e cuidativo de fazer a distribuição ali às pessoas carenciadas. E o que é que vai acontecer? Vão acontecer pessoas, vão ser colocadas pessoas para fazer esse serviço e aliviar a carga dos discípulos. Então, uma das características da ideia deste dom de serviço é que permite que a pessoa reconheça que há outras necessidades e vai ajudar outros no ministério deles, aliviando assim a carga deles. Temos também a ideia de auxiliar, de ajuda em Gálatas 6:2, quando lemos lá: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Esta expressão que temos ali em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, ela é bastante interessante, porque a palavra que temos ali para cargas, ela é-nos um pouco familiar e que é ajudar o outro a aliviar a carga que ele tem. Então, expressa o amor de Cristo e não procura um reconhecimento necessariamente, não é alguém vai em auxílio e espera ser reconhecido, não. A pessoa auxilia porque tem essa compaixão e, obviamente, a sua recompensa que é esperada, ela virá do Senhor. Ali a ideia de levar cargas, eu creio que todos nós, numa ou outra situação, já tivemos que ir pôr ar nos pneus do carro e medimos a pressão dos pneus em PSI ou em bar. A palavra grega que tem aqui para cargas vem daquela palavra bar. Não é bar onde vende bebidas, mas o bar da pressão, de facto, no grego significa peso, algo que é pesado, que faz pressão. Então é como se fosse aliviar a pressão uns dos outros. Quando alguém está com muita pressão por causa do ministério, porque tem que ministrar, tem que ensinar, tem que fazer alguma coisa e isso está-lhe a ocupar muito desgaste e muito tempo, entra alguém com um dom de serviço e vai aliviar a carga daquele que está sobrecarregado com o trabalho do ministério. Portanto, esta é uma das características do dom de serviço. Ele vai ou aliviar a carga de alguém que está já a servir ao Senhor, então esse é o serviço dele. O outro vai produzir mais porque alguém está-lhe a aliviar a carga, ajudando em outras tarefas que o primeiro não pode fazer. E isso é dom de serviço e, obviamente, ao cumprir a lei de Cristo, está aqui presente a ideia de o amor. Então, o dom de servir capacita a trabalhar nos bastidores de formas muito práticas. Portanto, não é alguém que vai ficar à frente, talvez até passe despercebido, não é?
mas alguém começa a ter um ministério mais notável, talvez, fazendo mais coisas, porque o outro está a ajudá-lo, está a servi-lo, está a suprir necessidades, a aliviar sofrimentos, etc., seja o que for necessário para o bem do corpo de Cristo. Alguns distintivos, então, é engenhoso, portanto, consegue algumas formas criativas, oferece soluções bastante práticas para fazer coisas e gosta de trabalhar sem estar a receber agradecimentos. Portanto, a pessoa não fica necessariamente à espera que agradeçam ou faz nessa expectativa, mas gosta de um desafio, gosta de encontrar soluções, é criativo. São características da pessoa que tem este dom espiritual. Então, pode mudar propósitos e planos com o objetivo de servir. Se de repente surge uma situação, com facilidade consegue alterar, porque vai servir e aliviar alguém. E é também capaz de reconhecer rapidamente as necessidades dos outros e, normalmente, antes dos outros perceberem que está ali a haver alguma situação que requer ajuda, então ele está mais atento e pode avançar com isso. É diligente, receptivo e também é pronto, disposto, é uma pessoa genuína e também tem alguma habilidade para fazer isso. Cuidados. Então não deve servir os outros com motivação ou atitude errada. Outra vez, isto é comum a todos os dons espirituais, a atitude, a motivação com que se faz, não devemos esquecer que é para a glória de Deus, para o bem do corpo de Cristo, nunca para sermos notados ou nós termos a nossa posição, sermos reconhecidos. Não deve ficar triste e decepcionado nem amargurado se os seus feitos não forem reconhecidos. Então talvez alguns não ligam tanto a isso, é capaz de haver pessoas que se calhar podem passar algum tipo de frustração porque desgastam-se, fazem e se calhar depois ninguém notou sequer que eles estavam lá e que serviram. E nós também devemos ter cuidado quando Deus nos agracia com pessoas com estes dons que estão à nossa volta e apoiam. É bom, nós podemos ter uma palavra de agradecimento, de reconhecimento, de afirmação, de encorajamento, porque pode se tornar também cansativo, desgastante e não há, pode não haver até nenhum sinal de agradecimento e isso é bastante prejudicial também. E deve lembrar que esse dom é para Deus e para edificar o corpo de Cristo, portanto não é para o seu próprio proveito. Deve ter o cuidado de não ficar excessivamente ansioso para suprir toda e qualquer necessidade e decidir com sabedoria o que fazer e o que não fazer. Então, aquela ideia de ficar sensível, ver que é necessário ajudar aqui, ajudar ali e depois ficar com alguma carga demasiadamente excessiva. Então, precisa ter esses cuidados, sabedoria e se calhar às vezes também saber dizer. Outra vez nós temos aquela situação de diferenciar entre um dom espiritual, as nossas capacidades naturais e também as nossas responsabilidades como cristãos, como filhos de Deus. E Gálatas 6:10 diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sim, é verdade que há o dom de serviço, algumas pessoas são agraciadas pelo Senhor para fazer mais isso de uma forma muito mais notável, libertar outros para desenvolverem os seus próprios dons, mas isso não significa que eu não sirvo a ninguém, não ajudo ninguém porque eu não tenho o dom de serviço, não, pelo contrário, temos que fazer o bem a todos, faz parte da nossa responsabilidade como pessoas nascidas de novo, como filhos de Deus. Vamos então para o dom de socorros, e talvez vai haver algumas semelhanças. Então nós temos em 1 Coríntios 12:28, e tenho aqui apenas um resumo do versículo, onde lemos que a uns estabeleceu Deus na igreja e tem vários dons, e depois então temos a palavra que é dom de socorros. Este dom de socorros é a capacidade também dada por Deus para alguém fazer tarefas necessárias, práticas, que podem libertar, podem suportar outros, encorajamento, a ideia de apoio também e ir de novo ao encontro das necessidades dos outros.
Aqui nós podemos notar muitas semelhanças com o que estivemos a ver antes, com o dom de serviço, porque vai também libertar alguém para o ministério, vai encorajar alguém e vai estar também a ir de encontro às necessidades dos outros. Por exemplo, nós temos um caso em Romanos 16, 1 e 2, e aqui talvez nós já podemos notar uma ligeira diferença do dom de socorros para o dom de serviço. O dom de serviço então seria fazer coisas práticas para libertar outras pessoas que podem exercer os seus dons. Aqui em Romanos 16 inclui também não apenas ir em auxílio no sentido de fazer um serviço, mas também prestar um outro tipo de ajuda. E Paulo aqui ele tem uma palavra de gratidão e de recomendação para Febe, e eu vou ler desde o versículo 1, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja em Cencreia. Então esta ideia aqui de servir é outra vez aquela palavra diácono, e possivelmente ela seria uma diaconisa da igreja em Cencreia. E a recomendação de Paulo vai no sentido para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. E agora esta frase de Paulo é bastante interessante, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. E esta ideia de protetora é que está aqui a enfatizar essa ideia de dom de socorros. Então é a habilidade sobrenatural de que alguém possa suprir a necessidade dos outros, libertando-os para o exercício dos seus próprios dons. Ou seja, ela aqui não estaria necessariamente a fazer uma ação na igreja que o Paulo deveria fazer para que ele pudesse fazer uma outra ação na igreja, mas parece que ela aqui está antes a cuidar dele, a protegê-lo como se fosse uma espécie de mecenas, talvez a apoiá-lo financeiramente, talvez dando alojamento, ou seja, criando talvez de alguma forma condições práticas, e notem que não é Paulo apenas, ela tem sido esta protetora de muitos e também dele. Portanto, é uma senhora e que Deus, isto não é apenas boa vontade, Deus capacitou com esta graça especial. E notem o que é que isto permite a Paulo, talvez algumas das cartas que temos hoje, talvez algum daquele ministério que Paulo desenvolveu e está relatado em Atos, ou que vem numa ou noutra epístola, tem por trás a influência, o exercício do dom espiritual desta senhora Febe, que agiu como protetora, neste caso do apóstolo Paulo. Então, alguns distintivos deste dom de socorros: ver necessidades dos outros e vai supri-las. Portanto, vamos tentar ver alguma diferença no dom de serviço, por exemplo, alguém que está muito ocupado, por exemplo, na questão, vamos pegar no exemplo de Atos, com a preparação de mensagens, de sermões, com o ministério de oração na igreja, etc. E é necessário fazer alguma coisa na parte administrativa da igreja, como ali em Atos. Então, o dom de serviço vai e faz aquela parte de gestão, de apoio social na vida da igreja para que outros se dediquem ao ministério da palavra. Portanto, quem está no Ministério da Palavra não vai ficar sobrecarregado com uma questão de justiça social ou apoio social na vida da igreja, porque pessoas com dom de serviço vão ali e vão servir a igreja daquela forma. Neste caso que tínhamos em Atos seria a distribuição de alimentos. O dom de socorros, por exemplo, o que é que poderia fazer para aliviar os discípulos, para que eles pudessem dedicar-se ao ministério da palavra e oração? Talvez pessoas com o dom de socorros podem providenciar sustento ou espaço para eles estudarem, se calhar na sua casa ceder um local à parte, e dar algum conforto, condições, suprir necessidades de outros que estão a servir. Então, deseja ajudar, não é alguém egoísta, consegue juntar valor espiritual ao serviço prático, é uma pessoa que está disponível, é alguém que é voluntária, é útil, é uma pessoa fidedigna, uma pessoa leal, confiável, e tem aquela atitude, seja o que for, eu estou lá, estou disposto a ajudar. E este tipo de pessoas são uma bênção tremenda na vida de uma igreja, na vida de quem está talvez noutros cargos de liderança, é bastante importante.
Alguns cuidados. Deve estimar o dom, lembrando que fazer coisas práticas é uma contribuição espiritual para o corpo de Cristo. Eu não sei quantos de vocês, ao fazerem aquela avaliação de dons, talvez aquele que deu mais valor, talvez tiveram aquela reação, não esperava isto, ou não me revejo nisto. Por vezes, pessoas que têm alguns dons na área de socorros, serviços, misericórdia, dar, administração ou outras áreas assim, é muito provável que não vão achar que têm aquele dom. Porquê? Porque o que fazem é natural, não estão a fazer alguma coisa aos seus próprios olhos fora do comum, porque funcionam assim, é essa a forma natural que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Então, se calhar, somos capazes de dizer, eu não contava que eu tivesse este dom. Então, nesse caso, deve estimar e não deve dizer, eu só estou disponível a ajudar. É importante reconhecermos, olha, possivelmente Deus tem-me agraciado desta forma para eu poder abençoar o corpo de Cristo, libertando outros e proporcionando coisas práticas mesmo para a bênção da igreja. Outra vez, aqui um ponto em comum, a cuidado com aquilo que tínhamos visto do pastor, pode achar difícil dizer não, então porque está disponível para ajudar, para servir, e então também tem que ter esse cuidado de responder às prioridades da liderança em vez de organizar as agendas pessoais. Então tem que ter essa sensibilidade e perceber como é que a liderança da igreja, como é que pessoas que estão envolvidas em outras áreas na vida da igreja podem beneficiar também do seu uso e não ficar demasiado focado em si próprio. Nós temos outra vez a questão de dons espirituais e nem sempre na Bíblia nós temos exemplos de todos os dons espirituais, mas em Atos 9 nós lemos acerca de Tabita, que ela tinha boas obras na área de caridade, ela fazia esmolas e ajudava pessoas com outros bens quando via necessidades para isso. Possivelmente ela teria essa capacidade também. E outra ideia aqui de socorros, tem várias mulheres que são mencionadas, eu comecei apenas no versículo 3, mas havia muitas outras mulheres que assistiam Jesus com os seus próprios bens, portanto, para que Jesus pudesse ter condições com os seus discípulos para se deslocar, teriam de dormir, roupas, alimentação, etc. Havia pessoas que estavam a providenciar o necessário com os seus próprios bens para que Jesus pudesse ter esse seu ministério que desenvolveu durante 3 anos. Então, neste sentido, é o dom de socorros que vai proporcionar condições para que outros possam desenvolver os seus ministérios. O último dom, então, para abordarmos aqui, o dom de misericórdia, e temos o caso do bom samaritano, que tem compaixão para com ele homem, não é? Ele vendo, compadeceu-se dele e foi socorrê-lo. Então é uma capacidade que o Senhor dá para ajudar os que sofrem ou estão em necessidade, proporciona compaixão, cuidado e levam à ação. Agora notem que há uma ligeira diferença na misericórdia, talvez envolve um aspecto mais físico de ter compaixão por aqueles que estão a sofrer. A palavra que tínhamos ali no texto do bom samaritano, realmente ela é mais relacionada com compaixão, e há 2 palavras no Novo Testamento que se interrelacionam com a questão de misericórdia, compaixão. Compaixão inclina-se mais um pouco às emoções, aos sentimentos que levam à ação, e a palavra misericórdia aparece aqui em Mateus, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é ajudar, apoiar aqueles que realmente que estão em necessidade, pode ser com palavras, no caso de ser alguma questão emocional, com preocupações, ações que ajudam a identificar aqueles que podem ter problemas físicos, problemas mentais, problemas emocionais, mas portanto é ter essa misericórdia, compaixão para com os outros e agir dessa forma. A palavra que se traduz por misericórdia, de facto, é mostrar compaixão.
e em Romanos, então nós temos de novo aquela construção, quem exerce misericórdia ou a quem tem misericórdia que o faça também com alegria, essa motivação, sentir de simpatia de coração. Os distintivos de misericórdia mostra bondade sincera ou compaixão, não fica indiferente para com os que são marginalizados, é capaz de ficar pacientemente ao pé de alguém quando essa pessoa está a sofrer. Também serve em circunstâncias muito difíceis e faz isso com alegria. Preocupa-se com assuntos individuais ou sociais que oprimem as pessoas. Portanto, é uma área mais de compaixão, é empático, bondoso, receptível, gentil, compreensivo, sensível e ajuda a carregar os fardos. Alguns cuidados, então, deve ter em atenção que salvar pessoas do seu sofrimento pode impedir o trabalho de Deus neles. E isto é capaz de ser um pouco complicado. É importante nós discernirmos como é que Deus também fica a lidar connosco. E por vezes há períodos difíceis nas nossas vidas que a ideia melhor nem sempre é tirar alguém dali à força de uma situação complexa, mas ajudá-la a passar com graça, com esperança, crescendo em fé. Por vezes Deus deixa que situações complexas venham à nossa vida e nós temos que crescer nelas. Então, a ideia de misericórdia não é necessariamente também um salvador de tudo que está errado, mas é preciso também poder discernir o que é que o Senhor está a fazer na vida dos outros. Também, então, tem que ter cuidado para pensar que não é apreciado ou que ninguém gosta porque não faz nada, anda sempre talvez a única coisa que faz é ajudar aqui ou ali e é capaz de pensar que o seu ministério não é tão notado e isso pode trazer algum desânimo. E deves também estar atento para não se tornar muito defensivo ou ficar com alguma irritação relativamente à fonte de sofrimento dos outros. Portanto, essa questão de ou ficar irritado porque outros sofrem e obviamente se calhar por causa de alguma injustiça e ficar com essa amargura, seja qual for a raiz do sofrimento que as outras pessoas estão a passar, e também não ficar demasiado cauteloso ou defensivo por causa do sofrimento dos outros. Antes de passar ao estudo, eu queria partilhar uma história que aconteceu hoje comigo. E eu achei bastante interessante, até por causa dos temas que estamos a dar hoje, de serviço, misericórdia e socorros, e também os que tínhamos dado anteriormente sobre dar. Eu hoje fui às compras a um supermercado na hora do almoço e deparei-me com uma situação bastante interessante. Havia um rapaz com bastante mau aspecto, eu conheço de vista, por causa dele estar ali a arrumar carros, portanto nota-se que não há muitos hábitos de higiene, pronto, o aspecto do cabelo, etc. E ele costuma ir ali ao supermercado sempre comprar cervejas. Já conheço mais ou menos as rotinas. Desta vez o que me surpreendeu foi que ele estava acompanhado por um outro rapaz, um moço bastante alto, vestido com uma roupa desportiva, mas notava-se que aquela roupa não era propriamente roupa desportiva de saldos, era boa roupa desportiva. E esse rapaz que o estava a acompanhar tinha um carrinho e a única coisa que ele fazia era andar atrás do arrumador de carros, empurrar o carrinho das compras. E o moço que estava a arrumar os carros estava a olhar para as prateleiras, pegava em produtos, acho que ele nem tinha a noção que produtos era aquilo, ele via o rótulo, tentava ver se era bolachas, se era massa, olhava e punha para o carro, às vezes encolhia os ombros e punha para o carrinho. Entretanto, eu achei estranho, mas fui fazer as minhas compras e dirigi-me à caixa para fazer o pagamento. Quando eu estava na caixa, notei que na outra caixa ao lado estava a mesma dupla. Então estava o rapaz com a roupa desportiva a passar os produtos na caixa e a meter num saco térmico e o outro continuava lá atrás um pouco a olhar para todo lado, ainda a olhar para uma outra artigo, a ver o que era ou não era. Finalmente, quando passam todos os artigos, o rapaz com a roupa desportiva fez o pagamento
e foi mais de 70 euros, e disse, passou as sacas ao outro e foi-se embora. E a senhora da caixa foi para o moço que arrumava carros: olha, tu tens que pôr o gelado no congelador. Ele disse: gelado? Sim, esta caixa que tens aqui são gelados. Isto são gelados? São. E a cerveja? É dizer, a cerveja está aqui à tua frente. Como é que eu agora faço? Agora tens que levar os sacos. E depois, encurtando a história, ouvindo a conversa, parece que aquele jovem era um desconhecido que viu o moço arrumar carros, foi com ele ao supermercado e comprou-lhe 70 e tal euros de compras. Eu não conheço, não sei se ele é português, se é estrangeiro, se é crente ou descrente, se acredita em Deus ou não acredita em Deus. Mas o que temos ali sim é uma compaixão de dimensão humana. O rapaz pode até ser ateu e não podemos pensar que ele tem o dom de dar, ou tem o dom de socorros, ou tem um dom de serviço, ou outra coisa qualquer. É apenas seres humanos que têm compaixão por outros seres humanos. A diferença que temos nos dons espirituais é quando eles são aplicados para o crescimento da igreja, quando alguém está disposto a servir. E nós não podemos confundir uma pessoa que tem um bom coração, que é generoso, e por causa, se calhar, agir assim na vida da igreja, então isso significa que ele tem um dom espiritual. Da mesma maneira que alguém que toca muito bem um instrumento, não podemos concluir que ele tem um dom de música. Há ateus que são capazes de ser excelentes músicos. Esta pessoa que fez as compras àquele arrumador de carros, não sei quem ele é, não tenho a mínima ideia, mas não podemos concluir por causa de que ele tem um dom espiritual de dar, ou tem um dom de contribuir, ou tem um dom de misericórdia, ou tem um dom de socorros. Apenas é um ser humano que teve compaixão de um outro ser humano, e numa dimensão humana, sim, é um bom exemplo para nós, porque tanto ele tinha dinheiro para pagar, como tinha coração também para dar. No entanto, não podemos concluir que isso é um dom espiritual. É algo louvável, sim, devemos imitar, mas não estamos dentro de um caso de um dom espiritual. Nesse caso, teria que ser aplicado na vida da igreja, para desenvolvimento da igreja, para exercício de ministérios e dons de crescimento do corpo de Cristo. E eu quis partilhar a história que chocou-me. Não vejo isso todos os dias. Obrigado, Paulo, realmente. A história serve também já de passagem para a parte prática, ou seja, tivemos aqui um exemplo prático também de alguém que prestou aqui realmente um auxílio, e eu gostava de, depois de nós ouvirmos estes 3 dons, portanto, em que agora hoje tivemos o dom do serviço, o dom de socorros e de misericórdia. Isto faz-me lembrar realmente uma expressão prática que o Senhor Jesus Cristo deu como exemplo, chamada a história do bom samaritano, onde de certa maneira nós vemos em que este samaritano pôs em prática, e podemos rever aqui o tal serviço, os socorros e também a misericórdia, talvez um pouco destes 3, e talvez é a história que mais representa um bocadinho aquilo que nós ouvimos hoje. Então, de uma forma prática, nós podemos pensar, com base nesta história que o Paulo contou, de uma pessoa que a gente não sabe, que pode ser até uma pessoa que seja descrente, mas vemos aqui a história deste bom samaritano. E em contrapartida, nós vemos também a história dos responsáveis ou da comunidade religiosa naquela altura. E o Senhor Jesus Cristo deu este exemplo. Aquilo que eu gostaria que nós pudéssemos fazer nos mini-grupos era, de certa maneira, olharmos para o aspecto positivo e negativo de como é que nós, como igreja atualmente, estamos comparado com a história do bom samaritano. Nós vemos que são os outros que estão do lado de fora, ou seja, que não tinham essa obrigação. Nós vemos que existe aqui um atrito entre os samaritanos e os judeus. Eles, de certa maneira, tinham aqui um obstáculo realmente cultural em que fazia fricção, não se falavam, e os próprios judeus religiosos, ao passarem e verem aquela pessoa que estava, em que foi assaltado e que foi maltratado, passaram de largo. E foi preciso um samaritano em que lhe foi prestar todo este auxílio, mostrando aqui alguma parte prática destes serviços. Com base nestes 3 dons, a ideia é nós podermos ver e comparar perante a situação atual
como é que nós como igreja estamos também? Será que estamos da mesma maneira que passamos ao largo? Ou estamos a fazer algumas das coisas? A ideia é, de uma forma prática, podemos fazer, eu vou compartilhar aqui a respectiva pergunta. Portanto, estamos a falar de serviços, socorros e misericórdia. Com base na história do bom samaritano, comparar quais as diferenças práticas, positivas e negativas, perante a igreja ou a comunidade religiosa atual. Portanto, este é o desafio, que nós possamos abordar coisas práticas ou experiências nossas de vida. Será que a igreja está a ter este ministério? Está a desempenhar estes dons? Sim ou não? Vamos então compartilhar nos minigrupos. Escolham, não se esqueçam, um responsável para poderem fazer um pequeno resumo daquilo que se passou no minigrupo e depois abordem realmente este assunto. Até já. Ao grupo número 1, que era onde eu estava, e o nosso porta-voz vai ser o Paulo Costa, que vai dizer algumas notas daquilo que nós conversamos, está bem? Paulo, força, ativa o micro. Tens que ativar o micro, Paulo. Não estamos a ouvir. Ok, peço desculpa. Isso, agora já. Ok, tiraram-me o pio, agora já tenho. Nós falámos sobre algumas coisas, uma delas, um irmão comentou que estes 3 dons que nós falámos hoje, e o Paulo já tinha aflorado isso, basicamente são muito parecidos uns com os outros. Aquele irmão até falou que estavam todos no mesmo pacote, né? E por vezes nós nem nos apercebemos que estes 3 dons são realmente parecidos. Mas falámos também, houve um irmão que partilhou que tinha um serviço fora da igreja a ajudar os sem-abrigo, não é? E a partilhar com eles comida, fazia distribuição de comida, fruta, sandes, água, enfim, leite, etc., uma série de coisas. E este irmão deu depois um exemplo de que nós temos que também ser sábios e ter algum cuidado na forma como ajudamos, não é? Os outros. E ele chegou a contar um caso em que pelo Natal ele ajudava um sem-abrigo e ele foi ter com ele, morava debaixo de um viaduto, não é? E quando foi para lhe entregar a comida, ele tinha lá 6 bolos reis. E esse irmão perguntou-lhe, então para que é que tu queres isto e não distribuis às outras pessoas? As pessoas deram-me. Pronto, ele já tinha ali comida que com certeza não ia comer nunca toda aquela comida, não é? Pelo menos aqueles 3 bolos reis. 6. Desculpem, era 6. Muito obrigado. Portanto, só para termos um certo cuidado também nas ajudas que damos, não é? Nós falámos também que os dons, como temos vindo a falar, são principalmente para edificação da igreja. E depois são também uma extensão da igreja para aquelas pessoas que nós conhecemos à volta da igreja que necessitam, não é? E por isso é que a palavra de Deus nos exorta, primeiro, podermos contribuir para aqueles que fazem parte da nossa fé e depois aos outros. Houve também uma irmã que partilhou que na igreja havia um serviço que era uma sopa e um abraço, em que nós convidávamos algumas pessoas, eram convidadas algumas pessoas para ir à igreja, e apareceram algumas pessoas, foram sendo ajudadas, não só com uma sopa, começou com uma sopa e um abraço, mas depois passou para outro tipo de ajudas, e mais tarde as coisas vieram a diluir-se, e uma destas pessoas que foi ajudada usou até as redes sociais para dizer mal da igreja e dizer mal da irmã que a estava a ajudar. Portanto, neste caso, nós temos que ter algum cuidado, não é? E termos também alguma sabedoria, buscarmos sabedoria para podermos ajudar os outros. E ainda uma outra partilha que eu achei bastante interessante, que houve um irmão que partilhou também, que aconteceu um caso na igreja dele, onde ele se reúne, que uma das pessoas da igreja tinha necessidades e era ajudada por outras pessoas, não pelas pessoas da igreja. Ora, aqui está um caso em que as próprias pessoas da igreja, quem tem o dom, ou um destes dons de socorro e de misericórdia,
não viu a necessidade daquele irmão e ele estava a ser ajudado fora da própria igreja. Portanto, nós também temos que ser sábios, de alguma forma, e quando cuidamos uns dos outros, temos que perceber quais são aqueles irmãos que realmente, entre nós, necessitam da nossa ajuda. E houve também um irmão que partilhou que existem já no nosso país algumas organizações e mesmo alguns departamentos de Estado que estão organizados para ajudar este tipo de pessoas, não é? E que têm até assistentes sociais e outras pessoas que, no fundo, vão ajudando estas pessoas. E nós temos que ajudar também essas organizações, segundo esse irmão, para que, de alguma forma, elas que já têm o conhecimento, a prática das pessoas que ajudam, que tipo de pessoas são, como vivem, e têm até, como esse irmão partilhou, os assistentes sociais, né, que ajudam. Então, se calhar nós também podermos, de alguma forma, ajudar. Mas, essencialmente, temos que perceber que os dons são mesmo para aplicar primeiro na igreja e depois fora da igreja. Basicamente foi isto. Muito bem. Obrigado, Paulo. E a seguir temos o grupo número 2, que era onde estava a Ruta, não? Que é o vosso porta-voz, Ruta. José Alves, já está. Ok. Irmão José Alves. Tem que ligar o micro, irmão. Não tem o micro ligado ainda. Já me estão ouvindo? Agora já ouvi. ouvimos, sim. Portanto, nós falámos acerca dos 3 dons, ou os 3 dons, serviço, socorro e misericórdia. Nós temos um ponto comum acerca, portanto, baseado no socorro, portanto, daquele homem que socorreu o homem que foi assaltado. Para mim e para alguns irmãos que estiveram aqui comigo no painel, ele, portanto, operou os 3 dons. Portanto, ele socorreu o homem que foi atacado, tratou dele, tanto das suas feridas, e depois também o levou lá para o hotel ou para o sítio onde realmente era para ser tratado. Portanto, usou a grande misericórdia. Portanto, foi o serviço que ele fez, socorreu, e foi a misericórdia que ele operou perante aquela pessoa. Portanto, para mim pessoalmente, acho que este homem, ou seja religioso, ou fosse ou não fosse, ele realmente cuidou desta pessoa desde o princípio, não digo até ao fim, porque ele depois deixou lá o recado a que ele entregou esta pessoa ferida, maltratada, e depois, quando voltaria, ele então pagaria exatamente o resto das despesas que foram feitas por ele. Portanto, temos aqui realmente as irmãs que estiveram aqui comigo, o irmão, portanto, nós devemos também ser misericordiosos como crentes, e há um grande déficit nas igrejas locais acerca deste ministério, deste dom da misericórdia. E por isso nós pregamos a palavra de Deus, é muito bom, pregamos o Evangelho para a salvação dos perdidos, mas também tem que ser baseado e acompanhado na obra, porque a fé sem obras é morta, como diz a palavra de Deus. E a obra significa fazermos obra, fazermos trabalho para outrem. Depois, outro irmão também, o que é que nós podemos fazer em relação a outra pessoa? O irmão disse aqui há pouco, no outro painel, que temos de ter muito cuidado. É evidente que nós, quando nos aparece uma pessoa pela primeira vez, ou quando nós socorremos uma pessoa que esteja estendida na estrada, vamos ver o que é que se passa com ele. Não é? Ou está embriagado, ou tem-lhe uma doença, aquela epilepsia, não é? Que provoca realmente um mal-estar na pessoa, e nós, em primeiro lugar, devemos nos aproximar dessa pessoa, e saber o que é. Nós não podemos fazer os primeiros socorros. Se a coisa é grave,
nós vamos ligar para os serviços dos bombeiros, do INEM, etc., para socorrer esta pessoa. Portanto, nós não podemos abandoná-la. É assim que nós devemos fazer como seres humanos, principalmente como um ser humano, porque ele era um ser humano que estava ali como qualquer outro de nós, não é? E por isso nós não podemos desprezar essas pessoas que estão em grande necessidade. E, por último, também, quando nós nos aproximamos, este é o caso da misericórdia, a misericórdia. Portanto, nós devemos exercer realmente este dom. Todos nós, todo o crente, tem que ser misericordioso. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, nós devemos ser misericordiosos. O próprio Jesus Cristo mencionou isto, não é verdade? E falou aos seus discípulos que nós devemos ter misericórdia das pessoas, não é ser uma pessoa, quando estamos bem dispostos, vamos exercer a misericórdia. Quando somos mal dispostos, vamos virar as costas. Nada disso. Nós temos que exercer esta misericórdia para com o outro de uma forma efetiva, com amor. Deus-nos deu este amor para nós aplicarmos ao serviço dos outros. Eu acho que a igreja local, eu volto à igreja local, tem que ser num todo, portanto, cada um tem os seus próprios dons, tem que ser exercitados para a igreja ser uma igreja saudável e devem ser realmente aplicados para que as pessoas possam se sentir bem. Portanto, estamos aqui como crentes e o cristão não começou agora, já começou há milhares de anos. Está a chamar aí, não está? Não está a chamar? O que é que estás a fazer? Está a chamar? O irmão Humberto Gomes tem o seu micro ativo, ok. Portanto, eu vou terminar aqui, irmãos, portanto, não sei se disse alguma coisa que expliquei de jeito ou não. Se as pessoas não entenderem bem, telefonem-me. Obrigado, irmão Zé Alves. Foi um bom debate aí no grupo, sim senhor. Ok, então a seguir temos o grupo que estava o Pedro Costa. Pedro, quem é o vosso porta-voz? Olá, queridos irmãos. Nós refletimos em vários aspectos positivos e negativos, mas com muita doçura. É importante também nós sermos autocríticos para podermos melhorar, não é assim? Então, existe uma grande diferença ou uma grande dicotomia entre o que falamos ou o que pregamos. Ou seja, eu explico e vou argumentar desta maneira. Colocamos muitas vezes aquilo que pregamos em prática, ou estamos a ser, geralmente, somos tendenciosos, ou até diria, uma palavra inventada agora, teorizantes. Agora, o positivo é que, verdadeiramente, e contudo, algumas congregações, exceção, têm conseguido viver em dois planos. Graças a Deus, e falo da Igreja dos Irmãos, a Igreja de Cristo, que têm conseguido viver num plano vertical, que é adorar a Deus, que é o principal, mas também, além disso, tem que surtir o efeito do plano horizontal, que é o servir a comunidade, servir as pessoas. E aqui há realmente algumas igrejas que nós poderíamos estar falando, porque são igrejas também que servem de exemplo para nós, não é? Que têm já trabalho social. Outras, os irmãos são irmãos que dão bom testemunho, um testemunho prático, não é? Como ouvimos este irmão também dizer, que aplicam a misericórdia, portanto. E depois há aqui também um outro aspecto negativo. Falamos agora do positivo, agora um negativo, que é, geralmente as pessoas, não é? Nós que se apelidam, que fazem parte do corpo de Cristo, muitos de nós, e eu também estou falando para mim, nós estávamos do grupo falando também, autocriticando, que há muitas vezes é o nosso comportamento, nós nos acomodamos muitas vezes, e esta atitude é nefasta, amados irmãos e irmãs, porque esta atitude, quando pessoas novas entram na igreja, estas acabam por servir de modelagem para as pessoas que entram e acabam por as pessoas se acomodarem a esta atitude de receber. Portanto, o que a irmã disse muito bem foi no grupo que estamos habituados a receber de tal maneira, não é? Eu ainda diria mais, nós na Europa
temos a liberdade de cultuar, liberdade de aplicar a misericórdia, e eu aplicaria isto num fotograma, uma imagem de um prato cheio de comida que nós comemos e estamos sempre a querer saciar, mas a comida começa a cair, e é feio de ver a comida a sair pela boca para fora, não é? Então nós temos que saber distribuir as bênçãos, as chuvas de bênçãos que Elias tem derramado, que Deus tem derramado sobre nós. Deus tem aberto o céu e tem realmente caído sobre nós. E eu falo, amados, pelo simples liberdade que nós temos em Portugal, o privilégio que podemos andar com a Bíblia na mão e encontro outros irmãos. A igreja perseguida tem sido mortos, têm sido presos, e nós não aproveitamos estes tempos muito bons. Para terminar, basicamente, depois foi falado em alguns exemplos, eu não vou agora amassar os irmãos, foi falado alguns exemplos, de facto, mesmo da Igreja das Trocatas, mais especificamente, a Almada também, foi falado nestas duas congregações. Pela graça de Deus, tem aplicado ao longo dos anos, tem vivido também neste plano horizontal, e outras mais aqui no norte, que nós podemos também falar, Braga, Águas Santas e outras igrejas, muitas mais, a Igreja da Foz, de alguma maneira tem realmente vivido neste plano horizontal. Ou seja, a igreja precisa de viver nestes dois planos, amados irmãos. Existem os três planos, foi portanto, um exemplo também dado no final, que a igreja que só, portanto, que vive no plano vertical, louvar a Deus é importante, mas se não aplicar, é uma fé morta, é uma fé sem valor. E depois a igreja que só vive no plano social, projetos sociais, a servir, reuniões de grupo, mas não há uma comunhão com Deus verdadeira, em que, de facto, canalizam as pessoas para uma relação pessoal com Deus verdadeira, também não vale nada. Então, amados irmãos, concluo dizendo, a igreja de Cristo tem que ser equilibrada, as congregações têm que ser equilibradas, as congregações locais, de maneira a viverem num plano vertical, mas também viverem num plano horizontal, não esquecendo as pessoas ao redor, a comunidade que vive ao lado da porta da igreja. Amém? Bom, por último temos o grupo do Paulo Oliveira, o grupo 4. É verdade. É outro Paulo que vai falar, para terminar. Espero ser breve, que já a hora vai avançada. Dos três dons, se calhar aquele que foi mais enfatizado foi o da misericórdia, porque nós estávamos 5 e abrangíamos do Minho até à margem sul. Portanto, igrejas diferentes e com realidades diferentes, mas sabemos que a Igreja de Alcaniça, com o irmão António Dias, tem feito um grande trabalho social há 20 anos para cá, com o apoio do Banco Alimentar, e portanto foi dado um grande testemunho do que tem sido esse trabalho, esse ministério de apoio a muitas famílias, e também foi pedido depois no final a oração pela visita que as entidades oficiais estão a fazer ao local para conseguir um novo espaço que sirva melhor aquela comunidade ali. E realmente não só é feita a distribuição dos bens alimentares, mas também, e este é o testemunho do nosso irmão António Dias, várias pessoas têm sido ganhas para Cristo. E diz ele que não foram só 2 ou 3, foram mais, que fosse só uma já tinha valido a pena, mas que tem sido mais do que isso. E portanto, é bom quando nós podemos partilhar e podemos ajudar e podemos socorrer, porque com esse testemunho vamos também alcançar outros para Cristo. Foi dito também que em alguns lugares as pessoas conhecem os seus dons, mas não os exercitam, ou então nem têm liberdade do Espírito para expressar esses dons, e às vezes torna-se difícil fazer alguma coisa. Tivemos também um testemunho de uma igreja que estava a ser ajudada, ou estava a ajudar alguém, e a ajuda que essa igreja estava a dar a essa família era dada por outra igreja, mas a outra igreja, ou alguns membros da outra igreja, nem sabiam que a sua própria igreja estava a ajudar aquela outra igreja. Não sei se estão a perceber. Às vezes é assim. Nós na nossa igreja, eu não tive tempo de falar isto no grupo, somos uma igreja já muito velha, vamos fazer 90 anos, para o ano, se Deus quiser, e, portanto, nos inícios, no tempo da guerra, o Nuno Barker, houve um grande trabalho, porque a realidade das pessoas que viviam naquela comunidade, a Foz era um local de pescadores, não é? Gente humilde, e no tempo da guerra foram feitos muitos trabalhos nessa área,
da sopa dos pobres, da terça-feira da rapaziada, em que se dava café com pão com manteiga, etc. Hoje em dia a realidade social envolvente é totalmente diferente, não é? Os pobres foram todos expulsos, digamos assim, não é? Todos os dias andam lá os senhores da Remax e não só a pôr papeizinhos na porta a ver que temos pessoas interessadas neste prédio, querem vender porque querem fazer lá moradias de luxo na Foz, não é? E portanto as pessoas que nos rodeiam agora, uma pequena minoria só é que, pronto, é gente mais humilde, de resto é tudo pessoas que têm as suas BMWs, os seus Mercedes, as suas piscinas, e etc e tal. E é diferente. Mas de qualquer maneira estamos a colaborar com outras igrejas, está aqui o Humberto, está o Trajano e outros que sabem que foi formado um movimento chamado Movimento de Jovens Cristãos, MJC, que tem apoiado os sem-abrigo já há uns anos esta parte, e a Foz também colaborou bastante no início, agora um bocadinho menos, também porque o trabalho também baixou, mas de qualquer maneira envolvemos também nessa área de apoio e de ajuda aos sem-abrigo e aos necessitados. Pronto, em questão prática é isso que estamos a fazer, não é? Dentro destes dons que foram aqui mencionados. Também se falou no serviço, por exemplo, nos Gedeões, na distribuição dos Novos Testamentos, e que os irmãos têm ajudado, e o irmão deu testemunho da alegria que tinha quando participou, e eu também falei disso, porque também fui Gedeão, na alegria que era, no privilégio que era, podemos ir logo de manhã cedo às escolas, distribuir os Novos Testamentos e levar a palavra de Deus às crianças, às prisões, aos hospitais, não é? Aquela palavra de conforto que muitas vezes é tão importante para quem está nesses lugares de cruzamento de vida, não é? Portanto, tudo isso faz parte destes dons, penso eu, de serviço e também da misericórdia, como foi mencionado. E basicamente foi isto que falamos. Muito obrigado a todos os grupos pelas notas que deixámos aqui uns aos outros e pelo debate que houve nos mini-grupos. Estamos a chegar às 10h30, temos aqui mais 5 minutos para chegarmos às 10h30 e vamos ter uma palavra de oração final, mas tomámos nota com certeza de alguns exemplos práticos e notas que vão ser úteis para cada um de nós e para as nossas igrejas locais. E como percebemos, são dons, estes 3 dons, que se confundem muitas vezes, ou que os confundimos muitas vezes, porque eles realmente são idênticos, tocam-se uns com os outros, mas independentemente de se tocarem ou não, são dons importantes, e a nossa oração e o desafio é que cada um de nós possa ajudar nas nossas igrejas locais a que se identifique estes dons e a dar espaço aos irmãos que têm estes dons para exercê-los, porque eles são úteis, como ouvimos, tanto para dentro da igreja, para dentro dos membros, como também como testemunho para fora das portas da igreja. Então, que cada um de nós possa contribuir e se calhar algum de nós pode ter algum destes dons, se calhar algum de nós naquele teste que fizemos há umas semanas, tivemos uma boa nota num destes dons. Então que possamos realmente exercitá-lo. É este o desafio que fica aqui no fim. Vou pedir ao nosso irmão Zé Água que